Alô, rapaziada, boa tarde. Tá tudo bem aí? Vamos abrir o programa de hoje falando da decisão que o Corinthians tem pela frente. A equipe de Thiago Nunes vai decidir se continua ou não na Libertadores, hein? Vai precisar vencer o Guarani do Paraguai na Arena. Então a gente vai ver daqui a pouquinho como deve vir o time do Corinthians. Você pode participar sempre com a gente aqui. Tem renovação do Santos com muita alegria, tem novidade do time do Santos e muito mais. Você pode participar com o nosso SBT Zap, participação 18991437891. Então, e o Corinthians ganha hoje ou não? Então você pode responder, porque agora eu já vou apertar esses dois meninos que estão aqui, maravilhosos, sempre apresentando comigo o SBT Esporte e apertando o Corinthians ganha hoje. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Mário. Tudo bem, Nas? Beleza, Marião? Eu acho que depende do jeito que vai jogar e depende muito do primeiro tempo. Acho que o Corinthians tem que fazer um gol no primeiro tempo, se quiser conseguir a vitória. Se for pro segundo tempo perdendo de 1-0 ou até levar gols, obviamente, vai ficar muito difícil, porque esse Corinthians de hoje ainda não tem poder de reação. Não, mas é rápido, curto e grosso. Passa ou não? Eu acho que passa. Mário. Guarani joga por uma bola, mas dá Corinthians. Tá aí. Então os meninos estão acreditando. Você em casa, se confiar nos dois aqui, pode responder também que vai. Se você não confiar muito, você também responde o que você quiser aí, tá bom? Então vamos abrir o programa falando dessa decisão. Corinthians tem pela frente, você sabe, o jogo importante é contra o Guarani do Paraguai. E vamos ver como deve vir o time para esse jogo. Hoje, o Corinthians faz seu jogo mais importante do ano. Vai enfrentar o Guarani do Paraguai na Arena, às 9h30 da noite. O adversário traz péssimas recordações para a fiel alvinegra. O time paraguaio foi o algoz do Timão na eliminação da Libertadores de 2015. São 3 jogos e 3 derrotas dos alvinegros. Nenhum gol marcado contra o Guarani. O time de Thiago Nunes precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto. Caso vença por 1 gol de vantagem, a classificação será decidida nos pênaltis. Thiago Nunes vai ter que lidar com os desfalques de Ramiro e Danilo Avelar para o jogo. Na lateral esquerda, a dúvida fica entre Sid Clay e Lucas Piton. Pedrinho voltou, mas deve ficar no banco. A formação titular deve ser Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton, Cantilho, Camacho e Luan, Janderson, Everaldo e Bozelli. O torcedor deve estar ansioso para o jogo. Cantilho também só pensa na partida, mas garante tranquilidade dentro de campo. A veces uno no quiere pensar en el juego, pero siempre está el partido en la mente de uno, queriendo de que empiece ya para intentar hacer las cosas bien, pero no, hay que tener tranquilidad, hay que saber manejar la situación y bueno, siempre soy una persona tranquila de que en la habitación intento no pensar mucho en el partido, sino mantener calma. Por isso que eu falo sempre aqui para vocês dois, que vão fazer o comentário agora, digo sempre o seguinte, olha só, quando você está disputando o Campeonato Brasileiro, você não pode correr o risco de ficar perdendo aqueles pontos bobos, sabe, empatezinho dentro de casa. Complica agora, Exatamente. complica agora. Agora o Corinthians tem que jogar toda a sorte do ano num jogo só. Isso. Então, se previnem lá atrás. Fala, não, eu tenho que chegar na Libertadores chegando. Eu não posso chegar na Libertadores dessa forma, dependendo de um jogo. Então, muitos pontos que o Corinthians perdeu o ano passado, faz falta agora, tem que disputar que nem um louco aí, né? No mata-mata no jogo só. É complicado. Perdeu o primeiro, quer dizer, agora vai ter que disputar. É o que tem para se jogar. Por isso que o jogador tem que ficar consciente. Quer ir para a Libertadores? Vá. Mas vai de forma que você tenha mais condições para chegar. E não dessa forma. A gente fala aqui desde o ano passado, né, que faz falta. Quando você empata dentro de casa ou perde dentro de casa, esses pontos vão fazer falta lá no final. E você falou, Hernandes, falou perfeitamente. Aqueles pontos que você perde dentro de casa no ano anterior, complica a tua vida no outro ano, que é a vida do Corinthians. O Corinthians vai pegar um time que, no papel e em campo, é inferior a ele, mas que soube jogar, jogou 10 minutos lá na casa deles e fizeram o gol e se fecharam a portinha e o Corinthians não conseguiu
fazer gol nenhum. Então chega aqui pressionado, não pode errar, não pode tomar um contra-ataque, porque esses caras são rápidos. Os dois jogadores que jogam pelos lados são muito rápidos do time do Guarani. E aí a defesa do Corinthians tem uma recomposição lenta. Em contrapartida, o Corinthians tem a pressão da torcida. O estádio ajuda muito o Corinthians, é o 12º jogador, só que é o 12º jogador até a página 12. Quando o time começa a perder o tempo, a torcida joga contra. Então, assim, o Corinthians tem muitos ingredientes, mas se jogar bola, se o Luan meter o dedo na tomada e tomar um choque e acordar, se o time fazer o jogo que tem que ser jogado como foi em Orlando na pré-temporada, o time do Corinthians se classifica. Igual o Inter ontem, né? Que jogou, a torcida desesperada porque o gol não saía ontem, né? Então, esse negócio de pré-Libertadores é sofrido e complica toda a vida do financeira do time. Planejamento, né? O Corinthians pode deixar de arrecadar 20 milhões de reais se for eliminado hoje, com premiações, bilheteria, aí tem a questão de patrocinador também, de direito de imagem. Então envolve muita coisa o jogo, não só o resultado, né? Acho que o Corinthians ainda não achou os pontas. Eu acho que o principal setor que o Corinthians está tendo dificuldade hoje é do meio para frente. Eu acho que tanto na criação quanto com os pontas. O Corinthians ainda sofreu bastante com os atacantes de lado que não estão conseguindo criar o que se imaginava. Eu acho que o Corinthians hoje passa por uma dificuldade grande porque o Guarani é um time que sabe administrar vantagem. Então é o que eu falei. Se o primeiro tempo o Corinthians tem que conseguir fazer um gol, para depois acalmar, para depois tentar virar o jogo, fazer mais gols sem levar nenhum. Se não fizer gol no primeiro tempo, eu acho que fica difícil a situação. Bom, e o torcedor santista até que enfim teve uma notícia boa. O Santos consegue segurar o Soteldo, olha só. Então nós vamos acompanhar. Soteldo não sai. O jogador que estava sendo sondado no Atlético Mineiro renovou o seu contrato com o Santos até dezembro. Então, de 2023. O antigo clube do jogador alegava que o Peixe teria que cobrir a oferta do Atlético Mineiro caso quisesse permanecer com o atleta. Mas o Peixe usou uma regra da FIFA para renovar, que é o artigo 18, que diz o seguinte, que nenhum terceiro pode ser capaz de influenciar questões de transferência de jogadores, como seria no caso do Huachipato, já que os direitos federativos de Soteldo são do Peixe. Assim, o jogador ganhou um aumento de salário e acabou renovando. Ele não sai mais. Vamos dar uma espiadinha aqui como é que foi o dia do fico dele, vai. Mário, você que gosta de dançar, como é que é essa dancinha aí? Vai. Sim, vai. Eu não sei, não manjo nada. É isso aí, é isso aí. Hã? Vai, Caio. Meu Deus do céu. Tenta aí. Porque ele ainda fez todo duro. Assim, ó. Soteldo não sai. Assim? Soteldo sai. Ainda fez igual aqui, ó. Calma, eu tô aqui. Calma. Eu tô por aqui. Muito bom. Aliás, uma boa notícia pro Santos, porque o Santos não contratou ninguém, né? Acabou fazendo umas trocas aí com dois jogadores. Só o Raniel ali, né? O Raniel e o Madison, né? Que acabaram chegando. Mas foi só, não trouxe ninguém. Então, pelo menos o Soteldo fica, porque agora começa uma outra briga no Peixe. Antes disso, o Carlos Sanches, que para mim é um baita jogador, bate na bola como ninguém, agora já está na mira até do Palmeiras. Grêmio, Palmeiras, Atlético, todo mundo de olho. Quem não quer o Carlos Sanches? Quem que não quer o Carlos Sanches? Vai ter outra parada aí para o Santos tentar ver se segura. Segurar o Soteldo, eu já acho que é meio caminho andado. Já ajuda e ajuda muito para quem não tem um elenco, né, como o Santos, de repor peças. Soteldo sai e coloca quem no lugar de Soteldo? Não tem ninguém. É o que você falou. É bem complicado. E o lado do campo é um lado que o Santos explora muito, sempre explorou, e esse time do São Paulo do ano passado fazia muito bem, e agora o Gesualdo também está tentando fazer isso. Eu acho que o Soteldo é fundamental para essa proposta do Santos de ser um time veloz, um time que joga em contra-ataque, mas também que sabe propor o jogo e que consegue fazer muitos gols por jogadas do lado do campo. Se a gente puxar um pouquinho na memória os gols na Vila, o tanto de gol na Vila que não sai por aqueles lados, né, do campo, tanto com o Soteldo, como também com o Sanches,
o próprio Raniel, que vem jogando bem, o Marinho. Então, fazer a manutenção do elenco, que a gente fala, né, que é manter os jogadores que foram muito bem no ano passado, que era um time que jogava muito, é essencial para o Santos se quiser pensar em coisas maiores agora nessa temporada, né? O Soteldo, para mim, é o craque do time e é muito bom ele ficar. Para o torcedor santista, é uma ótima notícia. Que é pouco, né? O Soteldo que a gente falou ontem, né? O Soteldo ele tem o perfil daquele atleta que joga do lado que o Santos sempre teve. O Neymar, em outras épocas ele teve Robinho o João mesmo, Paulo, né? o Robinho, O próprio outros grandes Robinho, nomes. Sempre tivemos jogadores bons dos lados do time do Santos. Mas assim, é muito pouco, né? A gente está vivendo 2020, a gente está aqui, o torcedor santista está comemorando o Soteldo ficar no Santos, né? Então eu acho que falta um pouquinho demais a gente ter um pouquinho mais de calma com a base. Eu acho que a gente tem muito jogador legal, a gente fala da base, mas a gente, imprensa, o torcedor, não tem a paciência ideal para o time, para o jogador que vem da base amadurecer e dar os frutos que precisa. Então a gente precisa importar como a gente está fazendo, trazer o Soteldo, trazer outros jogadores. Mas para esse momento é importante o Soteldo ficar, tanto para elenco quanto para a bola, tanto para o Gesualdo, né? Que na minha opinião, não fica até o final do ano no Santos de jeito nenhum. Enfim, o fraco Santos conseguiu segurar um forte jogador no elenco. Pois é, e agora a gente fala do São Paulo. O tricolor paulista vai ter um adversário difícil no fim de semana. Bom, é clássico, né, gente? É contra o Corinthians, não é fácil. Fernando Diniz ganhou uma semana livre para treinar. Ao passo que o Corinthians, de repente, não, né? Aliás, o Corinthians não. Esse é um jogo difícil, hoje, né? Hoje contra o Guarani. Bruno Alves sentiu uma pancada no jogo no fim de semana, mas não deve ser problema para jogar o clássico. Ele trabalhou com o fisioterapeuta e hoje já deve treinar com os titulares. Agora, Antony e Igor Gomes só vão se juntar hoje ao elenco. A principal dificuldade de Diniz é aumentar a produtividade do ataque. O tricolor é a equipe do Paulistão que mais cria chances, mas não converte em gols. Quer dizer, cria, mas não faz gols. Isso. Aí o que acontece? Toma. E a coisa se complica. É muito claro, o problema do São Paulo, e até uma boa notícia, Hernandes, é que o problema do São Paulo já foi detectado. O São Paulo tem uma defesa interessante, tem uma defesa que não leva tanto gol. Começou a criar, não criava antes, começou a criar agora com o Diniz, só que o São Paulo não consegue fazer gol, não consegue dar aquela última finalização. O problema do São Paulo é esse. A partir do momento que o São Paulo conseguir, claro que você tem que melhorar uma coisa e manter as outras, né? Manter a defesa boa, manter a criação sendo bem feita e aí começar a aperfeiçoar a finalização, o ataque, o São Paulo vai começar a ganhar jogos. Acho que o Diniz tem que se concentrar exatamente nisso. E o Paulista é o lugar para você fazer isso. Porque a hora que chegar mata-mata, querendo ou não, os estaduais são bem peculiares. Em novembro, dezembro, ninguém vai nem lembrar quem ganhou o estadual, Hernandes. Só que nesse momento, se tiver um clássico de mata-mata, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, a pressão é gigante. Até derruba o treinador. Então você tem que estar preparado agora. Embora a gente saiba que depois ninguém vai lembrar. Então acho que o São Paulo tem que fazer isso, tem que melhorar a finalização, porque eu acho que só falta isso para começar a realmente ser um time mais forte. E os clássicos também tem que melhorar, né? Porque os dois clássicos nós tivemos, o do Santos e Corinthians também foi fraco, não foi aquelas coisas. O outro foi do Palmeiras, né? Que foi um 0-0. Isso. Então não foi legal. Tomara que esse clássico realmente já dê uma noção, a gente já tem uma noção do que os times estão propondo para esse ano. Né? Vamos pensar assim. Bom, e o pessoal de casa está mandando mensagens aqui para o SBT Zap, 18991437891. O Kevin, de Rio Preto. Oi, ele passa assim, eu amo o Corinthians. Então ele está dizendo o seguinte, que vocês podem ficar tranquilo, que o Corinthians vai passar, não vai ter problema nenhum. É isso? É isso. Concordam? Segue o jogo. Pode seguir o jogo, Kevin, vai dar Corinthians. Quem mais? Alan defende de Fernandópolis. Hoje é jogo decisivo para Thiago Nunes. Se perder hoje, sábado, bye-bye. Calma, Alan, tá muito cedo. Não, Alan, não, porque o perfil da diretoria do Corinthians não é dessa de perder uma sequência e manda o técnico embora. Ele está começando um trabalho. A reclamação de você, torcedor corintiano, era que o time era retranqueiro há 2 temporadas seguidas atrás e agora está mudando uma forma de jogar. E essa forma de jogar não muda em janeiro e fevereiro. Essa forma de jogar você vai sentir aos pouquinhos. Então, é uma semana difícil para o Corinthians, mas não que vai estragar todo um planejamento de um ano que está começando.
Que eu digo o Carille, né? Que continuou, Sim, todo mundo pressionando, exatamente. pressionando, e o Carille Demorou continuou pra cair, lá, pra demorou para cair. O próprio demorou, Tite teve 2 semanas horrorosas depois do Tolima e continua aí. Sabe, Carro sabe a história. apedrejado e tudo. Verdade. Quem mais? Valmir de Parapuã. Alô, Valmir. Se o Corinthians não se classificar hoje, entra em crise? Entra em crise até se jogar com o São Paulo e ganhar o jogo. Aí a galera já começa a esquecer um pouquinho. Mas é prejuízo financeiro para o Corinthians não passar hoje do Guarani. Eu acho que o Corinthians tem condições muito plenas pelos times que você tem na pré-Libertadores até chegar lá na fase de grupos, para chegar na fase de grupos e mais. Eu acho que é o Corinthians e o Palmeiras que passariam no grupo deles lá na Libertadores, para as oitavas. Tá, deixa eu ver o que é o Valmir. Tá, mandar um abraço aqui pro Edgar, que está assistindo a jogo, tá assistindo a gente aqui, tá na hora do almoço e tá vendo o nosso programa. Que coisa boa. Bom, e nós vamos pro intervalinho. Você pode participar, que vem o segundo bloco aí, então vai mandando o seu zap aqui pra gente, tá? Voltamos já, depois do intervalo. De volta com o nosso SBT Esporte. O que é que vocês gostam de ver, vocês dois? Gols? Golzinho, né? Eu Tem que também, ter, né? eu também. Rapaz do céu, adoro ver gols. E falando em Libertadores, que eu conversava agora há pouco, o Internacional venceu a Universidade de Chile na Libertadores. As equipes empataram. O primeiro jogo foi 0-0. Mas o Colorado não deu chances no segundo. Então nós vamos ver agora os gols. Vamos lá. O Internacional venceu a Universidade de Chile pela Libertadores e se classificou para a terceira fase. Bosquilha abriu o placar para os colorados. A Universidade saiu jogando errado, o camisa 21 roubou a bola e tocou na saída do goleiro. 1-0 aos 43 do primeiro tempo. Aos 31 minutos da segunda etapa, o Inter garantiu a classificação. Marcos Guilherme recebeu um chutão no ataque, deixou o primeiro marcador no chão, fez um carnaval na zaga da Universidade e tocou para marcar um golaço. Fim de jogo, 2-0 Internacional. Brasileiros classificados para enfrentar o Tolima. Pois é, 2 gols bonitos, né? Golaço, Um de muito oportunismo, É. um de muito oportunismo, e o outro gol, um chutão, você vê, todo mundo pensa que um chutão não vira nada pra frente, mas é lá, na frente, é lá que tá o gol. Ô, Hernandes, Isso que é essencial. Esse Inter aí do Cudê é um time muito interessante de assistir. Ontem assisti o jogo inteiro. Ele joga com os 2 volantes dentro dos caras. Ele joga com os 2 laterais mordendo a saída de bola dos laterais adversários. E aí o Guerreiro, o papel dele é marcar por zona. O Guerreiro não marca ninguém o jogo inteiro. A bola é só para ele. Então, assim, ontem o time do Inter deu um trabalho danado para a Laú. A Laú se perdeu em campo. E assim, foi um vareio de bola. Só não ganhou demais porque o goleiro do Laú pegou muita bola ontem. A defesa ontem estava bem postada. Mas o Cudê já mudou o jeito do Inter jogar. Tem erros, muitos erros. O problema da Inter de Internacional de Porto Alegre é a última bola. Essa última bola aí, a finalização. Está errado muito, errou demais ontem. Mas é impressionante como os 2 volantes do Inter jogam na intermediária do adversário. É um negócio incrível, assim. E o time não passa do meio de campo. É muito difícil. Pode ver, ó, nessa bola, ó. Nesse segundo gol, o time da Laú, ela fica massacrada na intermediária, ela não passa. O time do Cudê é muito bom, esse time do Inter é interessante. Vamos a gente ficar de olho aí. Não, e o que o Mário está falando, a gente está vendo nas imagens, a gente está vendo os melhores momentos, acompanhando os melhores momentos. Olha os gols que o Inter perdeu. Incrível. O gol do Quer dizer, não era para ficar em 2-0, isso era para 4-0. Exato. O gol do Bosquilha é o que eu estou falando aqui. Foi 3 vezes aconteceu. Tanto que o goleiro estava chutão. O Bosquilha, a única bola que ele tentou sair por baixo, os caras deram o abafa e fez o gol. Então, assim, é impressionante a condição física do Internacional no começo da temporada, do jeito que está fazendo. E os jogadores Estava lendo mais entrevistas, o próprio Marcos Guilherme falou isso, que o tipo de treinamento que o Cudê dá no Inter é um tipo de treinamento diferente dos outros treinadores que eles já passaram, né? Que eles estão impressionados com o estilo de treino. Ele não especificou como, mas ele falou que é uma coisa muito diferente do que é feito no futebol brasileiro. E é uma vez por dia. Treina uma vez por dia. 2 coisinhas para falar aí. Perceberam que esses técnicos que vêm de fora, de repente, conseguem dar um brilho a mais, porque eles são
ofensivos. Então eles dão um brilho a mais a qualquer time, a qualquer equipe que eles pegam. Foi assim no ano passado, não é? A gente tem lá, o ano passado foi dessa forma no Santos e no Flamengo. E olha aí no Internacional, já começando o trabalho. Não, e o Racing, tendo River Plate, Boca Juniors na Argentina, e o Racing ganhando o campeonato um atrás do outro, fazendo campeonatos muito bons. Não ia muito bem na Libertadores. Mas o que o Racing fez no campeonato argentino com esse cara no banco, impressionante. Então, assim, esse cara já deu um outro jeito. Ó o segundo gol. Ó, o time o time do esse foi o lance do Guerreiro. Esse foi o lance do Guerreiro. Foi o lance do Guerreiro que ele não conseguiu, que ele perdeu o tempo da bola. Que ele perdeu o tempo da bola e perdeu o gol. A Laú ficava enlatada no meio de campo da Inter, assim, não saía, sabe? É muito bom a forma de ver o jogo do Inter, não cansa de ver o jogo. Muito interessante. Salvo algum engano, eu estou aqui falando, mas eu acredito que eu estou certo. O Bosquilha, esse garoto aí que eu acho que começou no São Paulo, na categoria de base de São Paulo, esse menino aí, ele tem parentesco, não sei se é neto do Cídio Vanderlei Bosquilha. Exatamente. Ele é neto do Cídio Vanderlei Bosquilha, que foi um dos maiores árbitros que eu já vi apitar. Chegado no 0x0. Conversei muito com o Bosquilha, mas ele era chegado no 0x0. Clássico para ele tinha que ser 0x0. Bosquilha que estava no ele Mônaco, ficava né? bem. Estava no Mônaco da França e veio emprestado. Não deu tanto certo na Europa nesse primeiro momento. Foi até utilizado no Campeonato Francês em vários jogos. Eu vi ele jogar. Mas ali, como é muito novo ainda tem muito chão, né? Tem muito jogo para fazer. O Mônaco preferiu emprestá-lo. E o Inter está reforçando de maneira interessante, né? Buscando peças pontuais, né? E fazendo um mercado muito bom. A sua informação, ele foi revelado pelo Guarani. Guarani. De Guarani. Não é, eu sei que vocês não estão podendo nem ouvir falar em Guarani. Não é amarelo, não, né? Fala em Guarani aqui, os meninos já ficam meio agitados. Calma, Guarani de Campinas. Eu vou assistir o jogo de Cocar hoje, só ficar tranquilo. Bom, e falando em Libertadores, as confederações europeia e sul-americana fizeram agora há pouco uma reunião de aproximação. Olha só, o encontro serviu para intercâmbio de ideias. Já ouviu isso, não? Dentre essas ideias, formação de árbitros, futebol de base, organização de torneios e questões de segurança. O principal ponto da reunião foi a volta do torneio intercontinental. O que é isso? É uma final entre o campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões. O torneio deixou de existir quando a FIFA criou o Mundial em 2005. Mas uma polêmica aí pela frente, né, meninos? Polêmica não acho. Eu acho que é uma saída financeira para ambos os lados, né? A UEFA querendo popularizar mais ainda o futebol aqui na América do Sul e a América do Sul querendo popularizar o futebol na Europa, porque eles nunca nem falam, mas conhecem 2 ou 3 clubes na América do Sul, no Brasil e tal, na Argentina. Então é uma forma de fazer o intercâmbio para popularizar esses dois nichos de futebol. Mas se torneio intercâmbio, tem que ver aonde está a vantagem. Uma final pode ser na América do Sul e a outra na Europa, porque sempre era no Japão, né? Eu acho que ele tem que achar um meio termo. E se tiver algum peso em relação a peso de mundial e tudo mais, eu acho que vale quando não existia o Mundial da FIFA. Eu acho que vale como mundial, porque realmente eram os que se enfrentavam os 2 melhores dos principais torneios continentais. Mas eu acho que nesse momento vai ser um título à parte, fora o Mundial da FIFA, que agora vira um campeonato muito mais difícil. A gente já falou aqui no programa, vai ter participação de muito mais times a cada 4 anos, aí vai ficar bem mais complicado, principalmente para clubes brasileiros. O problema é que a gente precisa, por exemplo, vamos falar nós aqui, Brasil. Para o Brasil participar disso e ser uma potência, precisava mudar o calendário. O calendário nosso precisa mudar urgentemente, senão a gente vai ficar para trás aí por um bom tempo. Eu só quero completar o que vocês estão falando para dizer o seguinte: tudo aquilo que não tem sequência não pega. Tudo aquilo que não tem sequência não pega. Não adianta. De repente você monta aí um torneio para jogar com o time daqui, com o time de lá. E se você não dá uma sequência para isso, não vai pegar nunca. A década de 60, o Santos, por exemplo, não gostava de disputar Libertadores. Não dava dinheiro para o Santos. Ele preferia fazer excursão, porque dava muito mais dinheiro. Então, isso é ruim. Então, você tem que ter... Mas assim mesmo, a Libertadores persistiu. E é a Libertadores que é hoje. Ganhou o nome, né? Ganhou o Santos só não é campeão 5, 6 vezes da Libertadores porque não jogava. Porque não jogava. E a Libertadores ganhou esse peso também, um fato meio que histórico aqui, só começou a ganhar peso depois que o São Paulo, lá no começo dos anos 90, começou a ganhar
título e começou aí jogar contra Barcelona. Aí os caras falaram, opa, vamos aqui, vamos jogar Libertadores, que isso aí é legal. É isso. E o pessoal de casa, Graziele Prado, Macedônia, participando sobre o jogo de hoje, vai dar timão. Beijo a todos. É isso aí, Graziele. Boa, Força. Graziele, beijo. Tem que torcer mesmo. O Marcos é de Birigui. Quem é o melhor goleiro do Paulistão na atualidade? Agora, já com 5 rodadas, quem é o melhor goleiro? Meu Deus. Pergunta Não difícil. vou nem falar nada. Como meu time, estão colocando até o Vladimir para jogar. Agora eu tô quieto. O Júlio César do Bragantino, que era do Corinthians, está fazendo um bom campeonato. Fazendo boas defesas. Eu não, Isso até eu agora não tenho, consigo colocar não ponto tem lá. ninguém, Marcos. Até no momento, não sei. Não dá pra gente falar, esse tá pegando, mas não dá pra falar. O que mais? Natan, se o Guarani fizer um gol, né, no Corinthians, será que dá ainda pra se classificar? Dá. Não Precisa tem fazer uns problema, 3 não. gols aí, viu, Natan? Vai dar. Faz um, o Corinthians faz 3. Fica acabou. difícil, fica bem difícil. Mas Fica difícil, mas dá. depende de que hora que for. Que hora que esse gol- Que hora que esse gol vai sair. Vai sair. Se tiver 1-1, por exemplo, aí fica difícil. Depende muito. Depende muito. Bom, Nicinho de Araçatuba, o Corinthians vai passar daquele jeito de sempre, com muito sofrimento, né? Um abraço, vai Corinthians. As coisas não vêm fácil pro Corinthians, né? Sempre Não vem sofrido, muito né? fácil pro Pode Corinthians, crer. não. Vamos ver. Rapaziada, estamos indo embora. Muito obrigado Bora. para você que está sempre acompanhando aqui o SBT Esporte ao lado desses meninos do É Caio e isso. do Mário. E a gente volta amanhã. Amanhã tamo aí. Você quer rever o programa? Que a gente faz? Tela2.com.br. É isso? É isso. Esse cara sabe tudo. Já ficou na cabeça já. Até. Valeu. Até mais.